Meio-dia, mais 31 minutos. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, e minha parceira aqui nos trabalhos técnicos, Maria Fernanda Aquino, fazemos companhia para você aqui na Rádio Canção Nova, sua FM 95.9, no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com e lá você pode escolher a rádio de São José dos Campos. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e também selecione a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Mas antes de conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber sobre a previsão do tempo, para você que nos acompanha aqui pela Rádio Canção Nova, né? Previsão do tempo esta que a gente já, mais ou menos, já imagina o que seja, né, Mônica Maria, que vai contar pra gente, porque o tempo continua seco, né? Será que tem previsão de chuva para os próximos dias? Parece que tem aí uma possibilidade de mudança no tempo, mas quem sabe da previsão é ela que traz os detalhes. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas, isso mesmo. Começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com algumas nuvens ao longo de todo o dia e mais um dia de tempo seco, mas sem chance de chuva. Mínima de 18 e máxima de 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens, mínima de 21 e máxima de 30 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, a previsão também indica dia de sol, com algumas nuvens, sem chuva, e à noite o céu fica limpo. Mínima de 13 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Mas, atenção, domingo, que aliás é o Dia das Mães, as temperaturas devem cair em toda a região. No Vale, máxima de 19 graus, no litoral, máxima de 20 e na Serra, máxima de 17 graus. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, então, Mônica, é se preparar, né? Porque o Dia das Mães está chegando aí com essa temperatura mais baixa, dá para pensar no cardápio, né? Você aí que vai preparar o almoço para sua mãe com as temperaturas mais baixas, tem várias opções, né? Mas enfim, minha gente, vamos seguir com o nosso programa aqui, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre a questão da Previdência Social, né? Tem dois assuntos aí que estão em alta nos últimos dias. A Previdência Social, né? Quando a gente vai entender, contextualizar o porquê disso, e a eleição e aí a escolha do nosso novo Papa, que a gente também vai falar sobre isso aqui dentro do programa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Para hoje você ter a oportunidade de ficar bem informado e aproveitar o espaço para tirar as suas dúvidas. Por que eu estou dizendo isso? Você deve ter acompanhado que no último dia 23 de abril, a Polícia Federal ela realizou uma operação para investigar um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. E isso, minha gente, pode chegar a mais de 6 bilhões de reais. Isso aqui é uma informação lá do dia 23 de abril, porque esses números já mudaram também. E ontem, o INSS anunciou novas regras, já pensando nessa situação, para a concessão de empréstimo consignado. Também aí, né, anunciou que mais ou menos 9 milhões de beneficiários receberão informes sobre os descontos realizados nos últimos anos para os pensionistas e aposentados, né, os beneficiários dizerem se eles concordaram ou não com esses débitos, né? E tem aí mais de 27 milhões de aposentados e pensionistas que estão recebendo o aviso de que não tiveram descontos em seus benefícios. Ou seja, foi descoberta uma fraude e aí os aposentados e pensionistas, é claro que estão desesperados. Por quê? Será que eu sou vítima disso? Será que eu recebi esse desconto? Estou recebendo? Então hoje, pensando em você, né, que é aposentada, é pensionista ou tem algum familiar,
possa tirar as suas dúvidas e ter essa informação de qualidade. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho no programa Abre Aspas um advogado especialista em Previdência Social que vai poder tirar essas dúvidas e falar um pouco sobre isso, que não é uma preocupação só de quem é aposentado e pensionista, não. Você pode falar, não, eu não sou aposentado, não sou pensionista, então o assunto não me interessa. Interessa sim, minha gente, porque quem banca a Previdência somos nós, trabalhadores que contribuímos mensalmente, não só você que trabalha de carteira assinada, mas você que vai lá, paga seu carnezinho e contribui. Então esse assunto tem a ver sim com todos nós e a gente precisa estar atento. Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, ele também já é de casa, especialista em Previdência Social, conosco aqui no programa Abre Aspas. Doutor, obrigada pela presença, seja bem-vindo sempre à Rádio Canção Nova. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a Maria Fernanda, que nos auxilia aqui na mesa, a todos os ouvintes e espectadores, né, Vanessa? Que hoje não é só ouvinte a rádio, né? Sim, é. Agradeço muito mais uma vez essa oportunidade, em especial neste momento tão crucial, né, Vanessa? Diante desse escândalo do último dia 23 de abril aí, que culminou na apuração aí, né? Começou, né? Na verdade, pois é. Aparecer um rombo, né? De 6 bilhões, que a gente não tem nem ideia de o que é isso, né? Não, nós meros mortais não temos ideia disso. E os números só vão aumentando, né? Cada Exato. dia a gente vai escutando tantos Quanto mais milhões. mexe, mais vai aparecendo, Pois é, doutor. E aí eu quero já aproveitar também e registrar para você que quiser fazer a sua pergunta, né? Tirar a sua dúvida. Você também pode, né, de alguma forma, aí mandar pra gente a sua pergunta de texto ou de áudio. Só que áudio não muito longo, combinado? Como a gente sempre faz aqui para conseguir atender a todos os ouvintes, que a gente quer explicar em áudio, né? Então, no máximo um minutinho ali você pode participar. E se não quiser se identificar, tá tudo bem, tá bom? Só colocar não me identificar ou grava o áudio dizendo que não quer se identificar e tá tudo certo. E, doutora, aí eu já quero fazer uma pergunta pro senhor logo de início, né? Antes dessa fraude ser descoberta, vocês, advogados, ou os aposentados, ou os pensionistas, já viu uma desconfiança disso? Já havia ali de alguma forma, opa, que negócio estranho. Por que eu tô perguntando isso, doutor Marcos? Porque é muito comum a gente ver aí pessoas falando, caí num golpe, começaram a descontar, tudo era golpe, né? Porque a gente realmente tem muitos golpes hoje. Tá descontando um negócio, um empréstimo, mas eu não fiz. Então tudo era golpe. Vocês já, de alguma forma, já estavam desconfiados disso? Vanessa, mais do que desconfiados, né? Para você ter ideia, há mais de 2 anos eu já tenho processos em andamento, né, de segurados, pensionistas que já haviam verificado essa questão desses descontos, né, e que nós pleiteamos na oportunidade a paralisação do pagamento. Sim. Direcionamos ao PROCON, né? E ingressamos com demanda judicial que está em curso. Então, isso há 2 anos atrás? Já há 2 anos, mais ou menos, Deus. né? Então, desde 2023, final de 22 para 23, já se falava disso, né? Já se falava que estava sendo investigado, em especial, salvo engano, em Pernambuco, que começou uma investigação. Recentemente, né? Aqui em São José, o PROCON São José, por exemplo, enviou informações para o Ministério Público, né? Porque houve, a partir de 23, muitas reclamações, muitas denúncias no PROCON, né? Que chegou à Prefeitura e a Prefeitura encaminhou ao Ministério Público nesse sentido. Então, né? Já estavam sendo alertados, há muito tempo, Vanessa. Há muito tempo isso, né? E demorou-se muito, né, Vanessa? Muito para chegar no que aconteceu no dia 23 último, né? Até porque, né, doutor, a gente tá falando de 2 anos que o senhor, como diz, ingressou com algumas ações, algumas pessoas, mas isso com certeza pode ter acontecido muito antes, né? Geralmente, Vanessa, gente que milita na área previdenciária, toda a área jurídica demanda muito estudo, né? Mas algumas áreas, em especial a previdenciária, ela é muito importante a reclamação do cliente, né? Um sujeito que vai lá, que é mais organizado, ele vai lá, tira o extrato dele e quer saber quanto ele ganha, se teve algum desconto, né? E graças a Deus sempre tem um abençoado assim que questiona a gente, falando, peraí, eu verifiquei meu extrato e tem um desconto aqui que eu nem imagino que seja, uma contribuição, enfim. E dessas reclamações
né, né, abre-se uma luzinha lá no fim do túnel e a gente começa a analisar e investigar isso, na verdade. Fala, mas que será isso? Né? E, falando, há cerca de 2 anos, nós já verificamos que já existia essas situações. Você deve recordar, um dos programas que eu estive aqui, eu cheguei a falar sobre isso aí. Sim. Há mais ou menos uns 2 anos. Eu cheguei a falar disso. As pessoas a buscar o extrato, olhar, né? Tem desconto indevido no benefício, consulte os extratos. 2 anos atrás, né? E doutor, como é que foi pra vocês, no dia 23, receber essa notícia? Que a polícia estava aí nessa operação. Como é que foi aquilo? Mais ou menos você falou, agora que vocês estão... Em especial para mim foi muito interessante, Vanessa, porque no dia anterior eu estava fazendo um recurso de um desses processos. Sério? Eu protocolei um recurso num desses processos que, pasme, né? O juiz não deu dano moral para uma pensionista de 80 anos que havia sido descontada com quase 3 anos indevidamente. E o juiz disse que era mero aborrecimento. Mero aborrecimento? Mero aborrecimento. Pra quem, no caso, né? Mero aborrecimento. Meu Que não existia, não teria... Como ela teria a devolução desse valor, não teria dano moral. Então, no dia anterior a essa questão divulgada, eu tinha protocolado um ofício, um recurso, né, num desses processos. Agora, doutor Marcos, vamos lá. Diante dessa divulgação, né, da imprensa, né, dessa operação da Polícia Federal, dessa descoberta, né, que aí, claro, tem várias questões, a gente não vai entrar em detalhes da operação, porque o que a gente quer é solução e orientação, né? Exatamente. Agora, doutor, diante dessa informação, vocês com certeza foram, né, detalhar, buscar a fundo. Existe ali, né, vamos dizer, um grupo de pessoas que são os que são as maiores vítimas? Tem, Vanessa. Infelizmente tem, né? A mídia, inclusive, tem divulgado isso, que com base no que eles levantaram, os maiores prejudicados nisso são os beneficiários da área rural. Os benefícios da área rural. Ou seja, as que pessoas geralmente mais são simples. Salário mínimo, mais simples, né? E que tem menos acesso à informação. Então. Tem menos acesso à internet, né? Então, Vanessa, é realmente, como vem falando, né? O pessoal vem falando, é uma quadrilha organizada, muito bem organizada, que orquestrou esse rombo tamanho, né? Que eu acho que não é só 6 bilhões. Eu também não acho. Eu acho que 6 milhões é só a pontinha do iceberg, viu, Vanessa? Certeza. Tem muita coisa ainda para aparecer. Nossa, e tem muita coisa, né? A gente começa a falar sobre isso. Nossa, vem tanta coisa, Vanessa, né? Você começou falando que o novo ministro do INSS, o presidente do INSS, né, deu uma notícia ontem que a partir da semana que vem, do dia 13, dia 14... quarta-feira, 9 milhões que eles apuraram que realmente tem descontos indevidos. Vanessa, até onde eu sei, nós somos por volta de 40 milhões de brasileiros que são aposentados e pensionistas. Meu Deus. 40 milhões, né? Por pesquisa assim, de amostragem que eu tenho feito no escritório, né? A cada 10 clientes que a gente pesquisa, Vanessa, 9 tem desconto, Vanessa. Esse número vai... Nossa, é insignificante então, esse número, né? 9 milhões para 40, nós estamos falando de 1/4, né? Mais ou menos. Né? Então, falando de 40%. Por amostragem, eu tenho visto que é 90%, né? Ou seja, a cada 10, 9 tem desconto. Então, até essa informação que o presidente do INSS está dando, eu entendo que está equivocado. Vai mudar, né? Eu acho que vai aumentar muito. Tem que aumentar, muito, né? Muito. O mínimo, né? E aí o que acontece? Essas pessoas precisam fazer essa pesquisa. Sim. Precisam ter acesso ao meu INSS. Muitas pessoas não têm sequer um aparelho adequado, então, né, de celular. E aí eu vou até para fazer. Eu vou até aproveitar, doutor, porque tem uma participação falando exatamente sobre isso aqui. A Cláudia, ela manda aqui: boa tarde, Vanessa. Que bom falar sobre esse assunto para esclarecer os nossos aposentados. Minha mãe tem 87 anos e quem faz todo esse trâmite sou eu. E aí eu fico pensando, e quem não tem acesso à internet? Hoje tudo é aplicativo, tudo tem que baixar. INSS, gov.br e fala, como é que é? Eu coloco aqui, é bem simples, mas é verdade. Fala pra gente
como que fica essas pessoas que são, entre aspas, ela colocou analfabetas na tecnologia. E ela foi muito precisa, porque é isso que a gente precisa entender. A gente está vivendo uma era, né, da tecnologia, graças a Deus a tecnologia é muito boa, ajuda muito quando usada de maneira correta. Por que eu tô dizendo isso pro senhor? Tudo agora realmente é isso. Você não consegue mais ter acesso, né? Por exemplo, você vai no INSS, você precisa agendar online. Você tem que ligar. Você não consegue mais no tete-a-tete, né? Como a gente era acostumado. Então, assim, a gente precisa entender que não é todo mundo. Não é todo mundo que tem WhatsApp. Não é todo mundo que tem uma conta no Instagram, no Facebook. Foi generalizado uma coisa e aí as pessoas acabam sendo prejudicadas por causa disso também, não é, doutor? Porque não tem esse acesso, né? Não, sem dúvida, Vanessa. É a pergunta que fica. Não é? E essas pessoas que não têm acesso, como que vão receber e vão procurar? E vão responder esse questionário. Vai receber SMS como se a pessoa não tem? Porque nem, né, a carta foi abolida, né? Telegrama, o que é isso, né? Fax, então. Então, é a pergunta que fica mesmo, tá vendo? A ouvinte antenada. Super. E aí? Eu tenho, né, acesso, consigo verificar pra minha mãe, mas e quem não tem? Pois é. A pergunta mesmo. Até porque assim, não pode ser qualquer pessoa pra mexer pro outro. Eu posso ter boa vontade... ir lá falar assim pra minha vizinha, uma senhorinha, passa a sua senha, a gente consulta aí. E por aqueles que já estão de má fé, já pensando exatamente. Porque até isso tem, não é? Pois é, golpe do golpe, né? Golpe do golpe. Não dá, né, O brasileiro gente? não para, Vanessa, é difícil. Eu falo então, pras a pergunta pessoas. que fica mesmo, Vanessa. Agora, devem procurar, né? Pedir pros filhos, pedir pros netos. Alguém Porque de os netos, às vezes, é muito né? mais fácil, né, Vanessa? Tem muito mais acesso. Na questão de tecnologia, né? Agora, muitos netos aí podem ajudar os seus avós, né? E profissionais, né? Os advogados, os contadores, profissionais de toda forma, né? Alguém assistente social, né? O PROCON. Vamos voltar ao PROCON. O PROCON é um órgão muito importante e neste momento, sem dúvida nenhuma, é um órgão muito interessante para que seja procurado, né? Mas o PROCON, por exemplo, não tem acesso ao seu INSS, né? A busca do seu INSS. Então é importante que a pessoa já tenha acesso no seu extrato, confirme, né, que tem o desconto, para aí sim dirigir-se ao PROCON já com a documentação. Falar, eu tive desconto e eu quero receber de volta. Sim. Né? Eu quero devolução disso de volta. Mas como que essa pessoa consegue esse extrato, Vanessa? Quem tem acesso ao meu INSS, né, que é através do CPF e da senha Gov. A senha Gov, poucas pessoas não têm ela mais, viu? Hoje, sem a senha Gov, é como se você não tivesse CPF. É como não consegue nem marcar como se você não tivesse quase. Documento antigamente. Lembra de, você não tem RG, tem que tirar o RG primeiro. Hoje tem que tirar a senha Gov, tem que fazer a senha Gov. Né? Então, quem tem, entra lá, entra no sistema do INSS, procura lá extratos de pagamento, né? E você tem acesso a isso. Uma busca rápida. Né? Eu estou dizendo, tudo que pode se cobrar de volta, né? A legislação permite nos últimos 5 anos. Tem uma prescrição de últimos 5 anos. Já tem limite ainda. Tem limite. Pra você ter ideia, Vanessa, eu tive uma surpresa essa semana por conta da demanda dessas pessoas. Eu, consultando de um cliente, eu descobri que ele tem desconto desde 2011. Maio de 2011, para ser exato. Meu Deus. De maio de 2011 até setembro de 23, ele teve numa determinada entidade. Aí teve um buraco sem cobrança indevida. Foram mãozinhos. E em julho de 24, julho do ano passado, voltou a cobrança de uma outra entidade. Meu Deus do céu, isso é muito sério. 2011. Olha o tanto. E aí, né, fora os 5 anos aí que ele pode, o restante ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele não pode cobrar de volta além dos 5 anos. E é muito difícil, né? Tem a participação, nossos ouvintes são maravilhosos aqui. A pessoa não colocou o nome, mas o que ela, né? Obrigada pela sua participação. Boa tarde. É interessante essa questão da tecnologia. Me lembro que antigamente, os aposentados, colocou bem antigamente aqui, os aposentados recebiam como se fosse um olerite, então ele tinha acesso. Hoje, ele não tem mais esse papel e fica no escuro.
E é exatamente isso, não é, doutor? Lá, bem antigamente, né? É como nós mesmos, né? A gente que trabalha CLT, a gente tinha acesso o quê? Eu até brinco, né? Na época que você recebia até as moedinhas, né? Era 31 centavos, você recebia 31 centavos. Mais o olerite ali, aquela folha com carbono, contra-cheque, né? Isso foi evoluindo, né? Mas, claro, né? Que para alguns casos você tem acesso fácil, trabalha numa empresa, você tem acesso fácil, né? A conseguir. Mas o INSS é aquilo que a gente falou, vamos voltar naquelas pessoas que têm dificuldade, têm limitações, que não conseguem ter acesso fácil. Elas não têm acesso a esse papel. Então, ela não sabe, né, doutor, se está sendo descontado ou não. Ela percebe uma diferença, às vezes fala, acho que é normal, esse meu INSS cada mês paga um tanto, né? O banco descontou alguma coisa, alguma tarifa e deixa pra lá, né, Vanessa? Sim. Vanessa, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que, né, nós estamos no estado de São Paulo, né, no Vale do Paraíba, né, entre Rio e São Paulo, né, o lugar mais, né, a área mais rica, tecnologicamente falando, enfim, de informação que nós temos no país. Mas, Vanessa, nós andamos 200 quilômetros, 300 quilômetros aí para os rincões, não se tem. A área rural de Jacareí não tem internet. Então. Jacareí, Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Não tem internet. E as outras cidades também devem ser da mesma forma. Né? Então, imagina nesses rincões, né? Como que esse pessoal não tem acesso? Mal tem telefone. Telefone físico, né? Que a gente fala, orelhão, né? Que isso, alguém né? sabe lembra o que é orelhão? E é bem isso, né, que o ouvinte colocou aqui, porque antigamente tinha esse papel que ele conseguia, né? Agora vai passando, né, doutor? E a questão que você falou também das agências, Vanessa, é importante. Hoje você só entra numa agência no INSS se você tiver agendado. Então. Como que agenda? Online. Através do 135 ou online. Ou você tem telefone ou você tem internet. Exatamente, se você não tiver... né? Por quê? Se assim não fosse como fosse antigamente, né? Por conta dessa situação, pode ter certeza que vocês estariam fazendo alguma reportagem na porta do INSS que teria fila, dobrando quarteirões. Né? Por conta do povo dirigindo ao seu INSS para poder tirar esse extrato. Certamente teria. Né? É muito sério isso, né? Doutor, mais gente participando conosco aqui. É isso, minha gente, 12 30 19 8801. Lembrando também, né? Se você também quiser fazer uma pergunta sobre aposentadoria, previdência, o doutor também está à disposição. Pode mandar pra gente aqui. A gente tá falando sobre essa questão, né? Dessa situação, né? Aí que foi descoberta, porque a gente quer alertar, né? E reforçar pra você ficar atento, né? Não sabe se foi, se não. Entra lá como o doutor tá explicando, a gente vai reforçar. Procure saber. Aliás, tem uma pergunta. Boa tarde, Vanessa. Tenho uma dúvida. É a Adriana Santos, da Vila Industrial aqui em São José. Ótima tarde, Adriana, para você. Minha mãe é aposentada. Onde ir para saber se ela está nessa falcatrua? Obrigada, viu, Adriana? Os meios são através do telefone, né? 135. Aí você vai falar com uma atendente terceirizada do INSS, né? Que vai acessar os seus dados e vai eventualmente informar, né, através do extrato que ela vai consultar, se você tem algum desconto. Aí ela pode, inclusive, encaminhar isso para você através de um e-mail. Mas tem que ter o e-mail. Né? Então tudo breca na questão tecnológica, né, Vanessa? Quem tem acesso ao meu INSS, através de CPF e senha, Gov, vai lá. A partir do momento que entrou, vai aparecer seu nome, seu primeiro nome lá, e lá vai procurar extrato de pagamento. O extrato de pagamento é o que a gente estava falando aqui, um olerite, um contra-cheque do INSS. Lá vai aparecer o período que está se pagando, né, o valor da mensalidade, da renda mensal daquela pessoa e todos os descontos que eventualmente tenham. Por exemplo, consignado. Por exemplo, alguém que paga pensão alimentícia que é descontado no INSS. Sim. E, em especial, se tiver descontado, contribuição associativa. Geralmente tem o nome da associação. Contribuição associativa. Tem um nome lá, assim, de alguma coisa, alguma coisa. E um 0800. Na mesma linha. Então, esse 0800, você bateu o olho, viu o 0800... pode ter certeza que você já está tendo desconto. E nem foi de graça. E geralmente... né? Não é o 0800 nada de graça, né? E geralmente é a última linha desse contra-cheque.
Nossa, mas doutor, por exemplo, uma dúvida, né? As pessoas conseguem ter acesso ali, nesses 5 anos que o senhor comentou que Sim, você dá pra ver consegue tudo? pesquisar. Na verdade, você consegue pesquisar qualquer período que você quiser Tem tudo colocar lá. Sim. Geralmente, de 2010 pra cá, você consegue extrato. Tá bom, então Tá? vamos pensar, né? Vamos Nos dar últimos 15 anos. Legal. A sua mãe não vai ser, não, em nome de Jesus, Adriana, mas vamos pensar na dona Joana lá. Consultou e tem. Sim. E aí, doutor? O que fazer? O que fazer, pelo amor de Deus? Imprimir esse documento e dirigir-se ao PROCON. Bacana. pra Inclusive o fazer PROCON de Jacareí tá com uma ação, outras cidades Jacareí, também, São José também né? está. Sim. Dirigir-se ao PROCON, fazer uma reclamação. O que o PROCON faz? O PROCON faz a ponte entre o segurado que está sendo indevidamente cobrado Sim, que é cobrança e indevida. a determinada associação, sindicato que está fazendo a cobrança indevida. Que só Deus sabe quem é, né? Que se busca? Que se faça um acordo ali para devolução dos valores indevidamente cobrados. Algumas empresas fazem acordo, outras não. A maioria não faz. E se não fizer? Tem que demandar judicialmente. Aí tem que Contratar procurar um um advogado. E agora, Vanessa, o mais importante, né? Por conta desses escândalos, até então, antes do escândalo, a gente só ingressava com ação contra determinado sindicato, determinada entidade. Sim. Por conta do escândalo e do que está sendo apurado, que o INSS tem que ter... Na pior hipótese, o INSS foi omisso, né, em questionar se aquela informação de cobrança era correta, E tanta se existia gente, né? contrato. E tanta gente estava fazendo essa contribuição Então aí, o né? INSS também passou a ser réu. Então ele precisa ser réu também da ação. Você entra com uma ação contra o INSS e contra aquela determinada empresa, né? Essas empresas, Vanessa, é fácil. Você vai lá, vai aparecer assim de alguma coisa lá. Esse termo, se você jogar no Google, aparece lá. A maioria dessas empresas, dessas entidades, são sediadas em Brasília. Coincidência? Talvez, né? Ô, doutor, eu até me perdi aqui, mas vamos lá. A Adriana, ela voltou aqui com a pergunta que eu ia fazer. Ô, Adriana, valeu, hein? Eu tenho o aplicativo do meu INSS. A Adriana tem o aplicativo do meu INSS, dela. Aí ela tá perguntando, tem como entrar no nome da minha mãe? Porque ela é uma das que não sabe ler. Aí, Adriana, obrigada, tá contribuindo demais. Ótimo. Como é que fica isso, doutor? Tem, desde que você tenha o CPF... Dá pra consultar. E a senha Gov, você, no mesmo aplicativo, você consegue acessar. No mesmo aparelho. Mas a mãe dela, eu acho que não tem a conta Gov. Então ela vai precisar fazer a conta Gov. Através do aplicativo. Tem que fazer, então, da Faz conta através do aplicativo, né? Tem uma sequência. No dela, ela não consegue. Quem não, nunca... bacana. Ótima. A pergunta é, quem não tem a senha Gov? Isso. Como fazer? Você entra no aplicativo do INSS, põe o seu CPF e lá tem uma pergunta. Se você já tem a senha, põe a sua senha. Se você não tem, fazer senha. Aí vai ter uma sequência que o sistema vai te dar para você poder incluir uma senha para você naquele CPF. Para que então você possa acessar o meu INSS. Ah, bacana. Ótimo. Tá? Tem uma sequência do aplicativo. Bacana. Tá? Não, e a gente precisa... E no site do INSS também, né? Através do possibilidade. computador, da mesma forma. Bacana, ótimo. Gente, é isso. A gente quer trazer para vocês as informações e você continue participando. 12 30 19 8801. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já ainda falando sobre esse assunto. Claro que a gente tá dando um start aí desse assunto, né? O doutor vai ter que voltar aqui outras vezes, porque a gente sabe que isso aí tem muitos desdobrares ainda, né? Tem muita água para rolar, né? Vai longe. Vai longe isso, mas a gente está aqui para isso, para ajudar você na orientação. A gente vai para o intervalo e a gente volta já também falando sobre uma notícia muito boa, né, doutor? Essa é boa demais, né? Que a gente tá feliz aí como católicos, né, doutor? Poxa, ontem Nosso Papa Leão 14, 24 horas, né, Vanessa? Nossa, exatamente, né? Vai dar 24 horas exatamente. Temos novo Papa. Uma alegria, né, doutor? A gente tava nessa expectativa, né? Em meio a tantas coisas tristes, tantas coisas ruins, uma boa notícia, né? E que bom que foi rápido, né, Vanessa? Foi, Tudo demora, né, Vanessa? Eu até, umas curiosidades, né? Eu tava olhando lá, o conclave mais rápido foi 24 horas. O mais longo foram
quase 3 anos. Aí eu falava, então não vamos ficar ansiosos, não, vamos aguentar firme aí, né, esses dias, porque, né, vai que, né? 2 dias, né? Foi 2 dias, né? Então, a gente foi no segundo dia, na verdade, né? Então, assim, a gente fica feliz aí. E a gente, claro, vai falar sobre esse assunto, né? Vamos voltar lá pra Roma ao vivo com a nossa correspondente pra trazer pra gente a movimentação, como é que tá o coração, né? Não só de quem está lá, né? De quem mora lá, mas dos peregrinos. Tem muita gente lá e a Fabiana Sá daqui a pouquinho vem com a gente aqui ao vivo. A gente vai pro intervalo e volta já. 1h mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2025 e, como eu disse, né, praticamente aí 24 horas da fumaça branca da chaminé da Capela Sistina, que nós aguardamos e recebemos aí a boa nova, né, ontem, quinta-feira, 1h, por volta de 1h10 ali, e claro, né, que nós não podemos deixar de falar sobre essa alegria do nosso novo Papa, o Papa Leão XIV. E claro que a gente vai para Roma conversar com ela, que contribuiu ao longo desses dias aqui conosco na Rádio Canção Nova, a nossa correspondente Fabiana Sá, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Fabiana, mais uma vez, obrigada por nos atender aqui na Rádio Canção Nova. E claro, já quero começar perguntando para você como é que está o clima por aí agora, né? Porque antes era aquela expectativa, aquela ansiedade, aquela esperança, né, de quem seria o nosso novo Papa, e como está agora, né? Praticamente 24 horas após esse anúncio. Boa tarde pra gente aqui, né? E boa noite pra você aí já. Boa tarde para você, Vanessa, para todos os ouvintes da Rádio Canção Nova em São José dos Campos. Boa noite para quem está aqui na Europa. Olha, Vanessa, é muita emoção, né? Muita emoção, é uma alegria, a gente escuta todos. Neste momento, Vanessa, a gente está no Colégio Pontifício Pio Brasileiro em Roma, onde acontece neste momento a coletiva de imprensa com 7 cardeais brasileiros que participaram do conclave que elegeu o Papa Leão XIV há 24 horas, aí, como você mencionou, né? Então a gente escuta ainda o povo está feliz, o povo já diz assim, olha, o Papa é do povo, como está a expressão dele. Então são esses comentários que a gente vai vendo, e claro, né, eles estão agora nesse momento, os cardeais, falando sobre o trabalho que já foi desenvolvido pelo cardeal Robert Francis Prevost, né, e agora Papa Leão XIV, e toda a sua experiência que vai contribuir para o seu pontificado, para a igreja e para o mundo todo. Então foi uma alegria, foi uma emoção muito grande, não só dos brasileiros, né, que estão aqui, que a gente conversou, mas conversamos também com outros povos de outras línguas. Mais cedo nós estávamos aqui conversando com um padre indiano e ele veio até o colégio cardinalício para saber, né, desse número de tantos cardeais eleitores que nós tivemos no nosso país, e para saber, né, um pouquinho daquilo, e também partilhou ali conosco nos bastidores sobre o novo eleito e dizendo que, olha, que bênção de Deus, né? Então, assim, está todo mundo muito feliz e acreditando que quem elegeu foi Deus através do Espírito Santo. Os cardeais eleitores tiveram a graça de poder eleger, portanto, Leão XIV, e hoje nós temos um Papa. Com certeza. Ô, Fabiana, inclusive, né, é importante a gente destacar, né, que o Papa eleito, né, ele já começou com as suas atividades aí como Papa, né, porque às vezes a pessoa pensa, foi eleito, vai ter uns dias ali de descanso, né, mas não, né, o trabalho já começou, né? Que nada, não para. Já começou, a agenda está assim, olha, hoje cedo ele já teve um encontro com os cardeais, celebrou a Santa Missa, né, na manhã de hoje. Amanhã tem também encontro, vai ter atividades, olha só, vou pegar aqui para você, porque são tantas atividades. Hoje pela manhã, então, o Papa Leão XIV presidiu a sua primeira missa com os cardeais na Capela Sistina. E nos próximos dias já tem esses compromissos importantes na agenda. Amanhã, sábado, ele se reúne com os cardeais. No domingo, conduz a oração do Regina Coeli, né? Vai ser uma alegria para nós estarmos novamente com o Santo Padre. E na segunda-feira, olha só,
Olha só que bênção, Vanessa. Dia 12, aí é uma expectativa para nós. Sim. Para nós é muito grande, especialmente os comunicadores, porque ele vai ter aquele tradicional encontro conosco, os jornalistas, né, de todo mundo. Então nós estamos aí na expectativa da manhã de segunda-feira, a gente ter esse encontro na sala Paulo VI, junto, pertinho da Casa Santa Marta, junto com o Santo Padre. Então a gente está aqui apontando as horas, os dias, para que chegue agora a segunda-feira para a gente estar pertinho junto com o Papa eleito. Que bacana. Ô, Fabiana, agora falando sobre essa coletiva de imprensa com os cardeais aí brasileiros, né, que acontece, você tá participando aí, né, saiu um pouquinho aí para falar com a gente, mas como é que tem sido, como é que, né, está acontecendo, o que está sendo abordado por aí? Olha, a coletiva de imprensa nós estamos aqui, sim, acompanhando, e essa coletiva tem sido marcada por testemunhos fortes de fé e comunhão, né? Logo no início, Dom Jaime Stendler, ele é arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ele destacou a internacionalidade da igreja, formada por diferentes culturas e línguas e experiências, né, mas unidas em oração e esperança. Ele ressaltou que esses dias em que os cardeais viveram esse tempo de experiência de fé e de fraternidade, e que o conclave não foi uma reunião política, mas uma celebração espiritual. Logo depois, Dom Odilo Pedro Scherer e Dom Sérgio da Rocha falaram da emoção de participar desse momento único da vida da igreja. E outros temas que foram abordados até agora, o papel do Espírito Santo na escolha do novo Papa, né? Aquilo que a gente sempre falou, que eles pediram as orações, contavam com as orações do povo de Deus, da família Canção Nova, para que pudesse, impelidos pelo Espírito Santo, aí eleger o novo sucessor de Pedro. Foi falado também sobre a missão do Papa Leão XIV como construtor de pontes, próximo dos povos e atento à realidade da América Latina, e a importância da comunhão e da escuta, especialmente no mundo marcado por guerras aí que a gente acompanha diariamente, infelizmente, né? Sim. E também participam dessa coletiva Dom Urani João Tempesta, Dom Leonardo Steiner, Dom Paulo César Costa e Dom Raimundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, que esse, viu, Vanessa? Vou abrir um parênteses, esse não para. Não. Esse não para. Esse não para. Ontem a gente viu assim, olha, ele tem quase, a gente pensa, tá com o dom da bilocação, porque o bichinho não para. Pois é. Ontem ele esteve no nosso, não para, ele ficava no nosso escritório para atender o Sistema Canção Nova de Comunicação, participar da programação no Coração da Igreja, né, que está tendo todas as noites, um programa bacana, levando para o povo tudo que está acontecendo por aqui em Roma. E ele, ora ele estava conosco no escritório, ora ele estava lá na Praça São Pedro esperando a bendita da fumaça. Foi mesmo. Ele estava lá bonitinho, estava lá, sabe? Então a gente acompanhou assim, é uma alegria a gente poder ver a vitalidade, né? E ele falando, e depois da eleição do Papa, com aquela voz firme dele, né? E compartilhando aquilo conosco. Então é uma alegria para nós vermos aí Dom Raimundo Damasceno sempre disponível e dando assim um verdadeiro testemunho para nós. Bacana. E ele também está presente, portanto, nessa coletiva. Embora ele não tenha votado, por já ter mais de 80 anos, ele participou, né, das congregações gerais. Sim. E também está falando ali sobre as suas impressões nesse momento da igreja. Bacana. Então, assim, a gente continua aqui acompanhando de perto toda essa movimentação que acontece aqui em Roma. Bacana. Fabiana, muito obrigada desde já, e a gente vai falando, né? Porque, como eu disse, a gente essa semana, né, como nunca, efetivamente, com essas participações, mas a gente não encerra, né? Porque segunda-feira tem esse encontro com os jornalistas, tem muita coisa ainda, e a gente vai trazendo para o nosso ouvinte de casa, para o nosso, né, sócio colaborador da Missão Canção Nova, porque eles contribuem para que tudo isso chegue a eles aí em primeira mão e com informação real e de qualidade, né? Obrigada.
Com certeza, Vanessa. Eu não vou desligar não a ligação, tá? Ah, por favor. Aproveitar você, só para dizer, você falou sobre o sócio evangelizador que ajuda. A gente conversou mais cedo com o padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, e ele falou do sócio evangelizador. Daqui a pouquinho você fala aí com o seu ouvinte esse trechinho dessa conversa com o padre. Bacana. Mas a gente preparou um trecho aqui do que o padre falou, né? Ele esteve presente na Praça São Pedro, acompanhou de perto o momento do anúncio, né, do apenas Papa. Já temos um Papa e ele compartilhou a experiência conosco. E a gente pode... É possível, Vanessa, você colocar aí um trechinho da conversa do padre que a gente teve? Que ele falou sobre esse momento? Vamos ouvir. Antes de tudo, o momento celebrativo da fé. Eu creio que é na perspectiva da fé que acontece uma eleição papal. E, portanto, foi um momento celebrativo de fé. De repente veio uma alegria imensa com o anúncio da eleição do Papa Leão XIV. Tá aí, Fabiana. E emocionado, né? Padre Wagner, nosso presidente, é emocionado também, né? Muito emocionado, né? Lembrou também do Monsenhor Jonas Abib, quando esteve aqui na eleição Papa. Então é a vitalidade da Canção Nova, e ele falou que tudo isso que a gente leva através do rádio, através da TV, através da internet, todo o sistema Canção Nova de comunicação, imbuídos, né, de levar esse serviço para o povo de Deus, aqui direto de Roma. Então ele agradece o sócio evangelizador, e depois você vai poder compartilhar aí com o seu ouvinte, viu, Vanessa? Com certeza. A gente está acompanhando de tudo, e claro que a gente vai levar aí para o seu ouvinte e todos aqueles que acompanham a Rádio Canção Nova. Obrigada, Fabiana Sá. Um abraço e até segunda, se Deus quiser. Bom final de semana por aí de muito trabalho. Obrigada para vocês também. E a gente segue aqui no Vaticano acompanhando tudo de perto e vai atualizando, portanto, aí na nossa audiência, todos que estão na nossa audiência. Vanessa, um abraço, bom trabalho, que Deus abençoe. Amém. E a gente segue aqui, ó, no coração da igreja, a Canção Nova. Com certeza. Obrigada, Fabiana Sá, nossa correspondente direto aí de Roma, né? Trazendo para você essa emoção, né, doutor Marcos? Peço até desculpas interromper a entrevista, mas a gente não poderia deixar de falar sobre isso, né? Porque é muito interessante pra gente, né? É uma coisa que mexe com o mundo todo, né, doutor? Importantíssimo, Vanessa. Ainda que estamos falando uma coisa ruim, né? Nada melhor que falar uma coisa boa, né? Sim, uma notícia boa. De esperança. De esperança, né? Para um mundo melhor, né? Com certeza. Muito bem, obrigada aí, Fabiana. Então é isso, né? A gente segue aí com as informações sempre atualizadas para você. Agora, doutor, vamos voltar naquele assunto, porque não tem jeito. Mas antes da gente entrar naquele assunto de novo, né? Tem a dona Maria Anunciada que mandou aqui. Oi, boa tarde, Vanessa. Eu queria saber do doutor, eu tenho 60 anos, 20 anos de contribuição, mas não estou contribuindo. Será que posso me aposentar e quando? É aquela pergunta, né, que muita gente tem ainda, né, doutor? Olha, Vanessa, pelo que ela nos informa, a dona Maria Anunciada tem 60 anos ainda, Isso. mas já tem 20 anos contribuído. Ela precisa no mínimo 15, então ela já passou. A carência e o tempo ela já tem. Falta só a idade. Alcançar a idade mínima de 62 anos, que é para mulher. Então ela não fala o dia do aniversário, né, Vanessa? Não fala. Mas no dia do aniversário dela, de 62, é a primeira coisa que ela vai fazer. Levanta, faz sua oração e já vai na entrada, Isso aí. Faz oração, lava o rosto e vai fazer o pedido de aposentadoria, para não perder nem um minuto. Agora, doutor, aí eu vou aproveitar o gancho da pergunta e questionar sobre uma coisa. Ela diz aqui que ela tem 20 anos de contribuição, não está mais contribuindo, e tem muita gente que fala assim, eu tenho 20 anos, eu tenho 15 anos... Como é que a pessoa consegue confirmar se realmente ela tem? Porque às vezes a gente acha que tem, não acontece isso? Sim. Acho que você tá me ouvindo um pouco, hein, Vanessa? Tô te ouvindo? Acho que eu tô virando... Eu sou estagiária. Eu acho que tá chegando alguém, pelo menos, as minhas informações. Brincando, Vanessa. Sim, Vanessa, isso é muito importante, né? O mais importante hoje é saber se o que eu acho que eu tenho não é só achar. É certeza, né? Como que a gente tem a certeza? Acessando o banco de dados, né? Fazendo a pesquisa do meu INSS através do CNIS, né? Que é o extrato das contribuições que todo mundo tem. Cada um tem o seu, né? Eu brinco que é como se fosse uma conta corrente bancária.
Sim. O CNIS é uma delas, né? Que cai as contribuições do INSS. Então precisa ver se, às vezes a pessoa, não, eu tenho, tá na minha carteira, por causa da ouvinte aí, eu Sim. tenho 20 anos que eu recolhi na minha carteira. Mas tem que ver se a informação que está na sua carteira está no banco de dados do INSS corretamente. Até porque às vezes, né, infelizmente, a gente já acompanhou casos assim, né, porque é muitos anos falando de previdência, né, Sim. doutor? Muitas vezes a pessoa, ela tem o desconto na folha de pagamento dela. Mas se entrou lá, se entrou na sua conta, vamos pensar assim, é outra coisa, né, doutor? Infelizmente. É outra história, né? Muita gente tem surpresas, né? Quando verifica, não, mas o meu empregador descontou. Mas eu paguei, Eu tava no meu paguei, olerite lá, né? E a hora que vai ver no CNIS não foi pago, né? Então, só reforçando, como que as pessoas conseguem ter acesso? Então, é CNIS o nome, né? Talvez o nome cause estranheza, mas... É CNIS, né? Cadastro Nacional de Informação do Segurado. É um extrato do É um banco. extrato. Vamos pensar assim, Ele né, é um doutor? extrato das contribuições, Como né? que eu consigo ter acesso se eu não tiver internet? Ligar o 135, Ah. solicitar, né? Através do encaminhamento por um e-mail, né? Vai ter que ter o e-mail. Ou a retirada, né? O Dá agendamento. pra tirar? O agendamento da retirada do documento em uma das agências. Bacana, Né? ótimo. Mesma coisa para o extrato agora da questão Sim. da desconto indevido, Vanessa. Mesma coisa. Bacana. Então, dona Maria Anunciada, Deus abençoe a senhora aí. Então, já faz isso que o doutor falou aqui, né? Se você tiver acesso à internet, alguém pra te ajudar, procura esse extrato, que é o CNIS aí, pra você ter certeza desses 20 anos de contribuição, até porque a senhora já não tá contribuindo mais, né? É nisso que eu queria entrar, inclusive, Vanessa. Importante, né? Porque às vezes a pessoa, eu já recolhi tudo, tanto tempo, eu preciso continuar contribuindo? Não preciso? Posso deixar de contribuir? Sim. No caso da dona Maria Anunciada, como ela já informa que se realmente ela tiver os 20 anos, né? Ela pode realmente deixar de pagar, né? E aguardar a idade, bacana. completar a idade mínima, com 62, né? Mas tem gente que não pode, então tem que estar atento. Dependendo do tipo de contribuição que você faz, por exemplo, do facultativo, com 6 meses que você deixa de contribuir, você perde qualidade de segurado. Qual o problema disso? Para a aposentadoria, você não tem prejuízo. Sim. Lá na frente. Mas eventualmente uma doença, um acidente, você não consegue gozar de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Opa, por isso exemplo. é seríssimo. Então precisa saber qual tipo de contribuição você faz para você não correr o risco de perder qualidade. Quem tem mais de 10 anos contribuído, Vanessa, dependendo do código que você contribui, do tipo de contribuição, você pode ficar até 3 anos sem contribuir que não tem perda de qualidade. Nossa, então tem que estar atento a Tem isso. que Não é estar só muito contribuir, né, atento. doutor? Não. É saber qual tipo, né? Mais importante do que contribuir, Vanessa, é contribuir certo. Olha só. Não basta contribuir, precisa E cada contribuir pessoa tem uma categoria, né? Isso, você tem que estar atento à categoria que você recolhe, porque ela tem os meandros de cada uma delas, né? Que bacana. Por exemplo, o facultativo perde com 6 meses, mas o contribuinte individual, o popular autônomo, Aham. pode ficar até 3 anos sem contribuir, Nossa, que não olha perde. só. Então, Então, precisa gente, se identificar corretamente para não correr risco, né? Mais risco com certeza. do que a gente já corre com a Já Previdência. corre, exatamente. Então fica atento, né? E eu acho que assim, né, doutor, a gente tem que realmente, diante dessa situação, né, desse rombo aí, dessa situação, dessa fraude, né, que todo mundo tá assustado com isso, inconformado, né, porque é muito triste, né? Você fazer, isso é maldade com aquele que contribui, até porque, eu até comentei no início, né, doutor, as pessoas podem pensar assim, mas não é comigo não, porque eu nem tô aposentando, nem preciso de nada. A gente que contribui, a gente que banca o INSS, esse dinheiro sai do nosso bolso, não é, doutor? Sem dúvida. Todo mundo, né, que contribui para os cofres do INSS. Né? É como se fosse uma poupança que todo mundo faz junto para ajudar, cada um ajudar ali o outro na hora que precisa, né? E como você disse, é criminoso. Criminoso, isso, sim. assustador isso que está sendo levantado, né? Que a gente pensa, né? É um lugar onde os nossos dados têm que estar seguro, né? Ali está a nossa vida, não é? Estar seguro, Deveria estar seguro. Agora, doutor, eu quero aproveitar para falar mais uma coisa para o senhor. Em relação à questão das agências bancárias. Por que eu tô perguntando isso pro senhor? Antigamente,
as pessoas elas poderiam escolher, por exemplo, que eu vou me aposentar, eu tenho uma conta num banco X há 40 anos. Desde que eu comecei a trabalhar, 40 anos, tem meu gerente lá, todo mundo me conhece do banco, levo bolo pra todo mundo lá, quero me aposentar recebendo naquela agência, porque é a minha confiança. Antigamente a pessoa podia escolher, agora não pode mais? É real isso? É real isso, Vanessa. Mas por hoje, quê? quando se protocola um pedido de aposentadoria, né? Você vai lá preenchendo os dados, aquela coisa toda, e chega numa página que é exatamente os bancos. Aí nesta página já vem os bancos possíveis que você tem ali. Meu Deus. Você não tem escolha. Ainda tem até escolha, né? Mas é daqueles que eles disponibilizam. Sim. Você não tem a opção de escolher, como você diz. Eu quero que deposite no banco X, que eu já tenho conta lá, facilita, né? Não tem. Hoje, para você ter ideia, Vanessa, os benefícios novos, isso hoje há mais uns 3, 4 anos para cá, né? São direcionados para financeiras. Financeiras e não bancos? Não bancos. Que né? Tem diferença, né? Tem Importante diferença. a gente entender isso, Tem gente. diferença. Né? Então, são financeiras que recepcionam a maioria dos benefícios recentes. Complicado, né? Aí fica mais fácil também, né? Fica. Aí a gente faz uma pergunta, né? Eu vou deixar mais uma pergunta no ar, né, Vanessa? Você acabou de falar da proteção dos dados, né? Pois é. Aí a gente começa a entender outros golpes, né? Como que por exemplo, as pessoas têm consignados que as pessoas às vezes desconhecem, Então. né? Por quê? Porque os dados foram passados para determinadas Financeiras. Que né? sério isso. Financeiras vendem dinheiro Sim. a juros altos, Altíssimos. né? Pessoas endividadas. Quantos aposentados e pensionistas aí que nem recebem. Não chega nem a receber nada, Então praticamente. a gente ouve essa questão de golpes. É golpe, mas caramba, como é que a pessoa... Vanessa, eu vou dar um testemunho aqui do que aconteceu dentro do meu escritório. O meu sócio mais velho, ele vai brigar comigo se escutar isso. Mas, velho, né? sacanagem, né? Depois de muita briga, porque ele não queria, a gente sempre brigou pra ele contribuir pro INSS, e ele era uma briga pra ele. Aí nós Ele arruma pro outro, mas pra ele pra não. ele não. Em caso de Ferreira, espeta de pau, É né, assim Vanessa? mesmo. Então, a gente brigamos até que ele aposentou. Vanessa, nós trabalhamos com isso, e ele trabalha com isso há mais de 40 anos com o INSS, contra o INSS. Ele foi surpreendido Meu Deus. Não acredito. uma oferta de empréstimo na aposentadoria dele que ele não sabia que já estava deferida. Tem uma pergunta aqui da pessoa falando sobre isso, que deu entrada. E ela deu entrada. E aí, ela recebeu uma ligação de uma financeira oferecendo um empréstimo. E ela falou, não, mas eu não sou... Você não quer um consignado no seu aposentadoria? Na sua aposentadoria. Ela falou, não, mas eu dei entrada. Não, mas a senhora é aposentada. Aí o filho dela foi buscar questão de horas. É isso. Horas ela tinha sido aposentada. É isso. Meu Deus. Então eles têm informação antes da gente. Com certeza. Ai, só por Deus. Ô, doutor, a gente tá caminhando pro final aqui, mas a gente vai ter que voltar, claro, né? Vamos ter que voltar, porque tem muita Certamente. coisa aí. Mas antes de encerrar, tem mais uma pergunta. Eu gostaria de não deixar o ouvinte sem retorno vamos aqui. lá, pois não. É a Ana, do Santa Hermínia, nossa ouvinte todos os dias aí. Boa tarde, Vanessa. Meu esposo irá fazer 64 anos em agosto. Ele trabalha de forma metalúrgica. Sempre consultamos o INSS, parabéns. E a resposta é que ele tem 100 pontos. Está em dia com a contribuição. Será que ele consegue aposentar em breve? Muito obrigada. Olha, com a idade que ele está, Vanessa, certamente está muito próximo da aposentadoria. 64. Muito próximo, né? 100 pontos, ela diz aqui. Esse ano, salvo engano, a regra de ponto é 102. É? 102. Então tá Tá próximo. próximo, mas pode ser que ele não vá aposentar por pontos, vai aposentar por uma outra regra de transição. Ah, porque tem esse ponto é regra? É uma regra de transição tem que da aprender isso aí na emenda escola. constitucional de 19. Ai, daquela É uma das reforma. 6 regras de transição, a de pontos. Então, pela idade que ele está, se ele já não tem direito à aposentadoria, está muito próximo, Que Vanessa. corre o risco dele já ter o direito? Provavelmente. Olha É bem só. possível. Por isso a importância. Não confiem. É duro falar isso, Vanessa. Não confiem na simulação do sistema do INSS. Ah, entendi. Por quê? Porque o CNIS geralmente está falho. Falta informação. Entendi. Que acabamos de falar. Sim. Não basta você achar que tem 20 anos, da ouvinte, da dona Ana lá. Aham. A outra dona Ana. Precisa ter certeza. Ela diz que sempre consulta, mas consulta ali, né, do nosso Se ela jeito. conferiu,
Se todas Contou as ali, informações que estão que consta da carteira dele estão no CNIS, joia. Agora, repito, mais de 90% dos CNIS estão faltando informações. Meu Deus. Como que é? Meu Deus, eu preciso encerrar, mas eu fico lembrando. Tem uma coisa que fica falho lá, não é? No CNIS? São os indicadores. Não é? Fica em branco, alguma coisa assim? Exatamente, os indicadores vêm faltando. Aí, então gente. Tem que estar atento aos indicadores. Ô, Ana, se tiver possibilidade, procurar aí um profissional. Tem gente que acha que contribuiu, mas se contribuiu abaixo de mínimo aquele mês, a partir de novembro de 19, é como se não existisse. Opa! Lembra que nós falamos daquela complementação na última vez que nós estivemos aqui? Então precisa estar atento. Então, Ô, Ana, então, se tiver possibilidade, procura um profissional especializado, porque pode ser que seu marido já até possa dar entrada na aposentadoria. Pela idade dele, é bem provável que sim. Bacana. Né? Doutor Marcos, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tem que marcar e já vou agendar com o doutor, viu, gente? Fica calma aí. A próxima é bem mais próxima, né? Vai ter que ser bem mais próximo aí. E aí, vamos aguardar aí os desenrolares, né? dessa investigação aí, desse rombo que, olha, como nós falamos no início, acho que só está começando. Infelizmente. Né? Doutor, obrigada e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço a todos. E é isso, gente. Então faça isso. Se você não tem acesso à internet, peça aí para um neto, para um familiar, uma pessoa de confiança. Baixa o aplicativo, vai buscar, liga no 135, pede aí o seu extrato. Não tem e-mail, marca para buscar na agência, como o doutor disse, agenda, busca e confira se não está tendo desconto indevido na sua aposentadoria, na sua pensão, porque isso é muito sério e você tem direito. Tem mais dúvida também? Procura o PROCON da sua cidade, que o PROCON vai te ajudar com certeza. Maria Fernanda, obrigada pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que nos acompanhou. E antes de encerrar, mamães, feliz Dia das Mamães para vocês antecipado, porque a gente não se fala no domingo. Deus abençoe, muito obrigada por ser mãe e tão especial, né? Aquela que doa a sua vida, que faz o seu melhor. Em especial, claro, para minha mãe, Vilma, né? E não posso deixar de mandar um abraço para minha avó, Alzira, também, que é minha mãe aí de coração. Deus abençoe, fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.